Aqui eu reproduzi as mesmas informações da tabela, só que no formato de dados do próprio Excel, sem ser no formato de tabela. Vocês observem que quando eu clico aqui, ele aparece o menu Design de tabela, indicando que esse conjunto de dados faz parte de uma tabela. E quando eu clico nesse outro conjunto de dados, que tem as mesmas informações, mas não é a tabela, ele não aparece aqui. E incluir as mesmas informações. Quando eu clico aqui nessa coluna total e teclo o Alt igual, que é a mesma operação que eu fiz anteriormente na tabela, a indicação da fórmula é diferente. Ele faz uma indicação normal dos endereços do Excel, soma do M34 até o O34, que é o valor de outubro até dezembro. Quando eu teclo Enter, ele só vai somar esse primeiro, que é o que eu indiquei quando teclei o Alt igual ali. Para colocar para os demais, eu tenho que utilizar aquilo que a gente aprendeu em preencher, né? Aqui no canto direito, arrastando até a parte de baixo. E aí ele vai fazer a cópia das formas. Vocês viram que no Excel, nas tabelas, eu não precisei fazer isso. Ele já me preencheu, porque ele acredita que é isso que a gente queria. Como a gente está trabalhando com um conjunto homogêneo de dados, né, as tabelas, que ele queria que fizesse essa operação para todo esse conjunto. Bom, a questão das fórmulas. Aqui ele usa o padrão do Excel, M34, os endereços do Excel. Nas tabelas é diferente, né? Quando ele trabalha com as tabelas, a nomenclatura é um pouquinho diferente, né? A gente tem que compreender que esse primeiro nome aqui é o nome que a gente deu para a tabela, né? Então ele é um nome que fica, quando a gente entra no design de tabela, o nome da tabela está bem à esquerda aqui, ó. O nome da tabela, colunas calculadas. Foi esse o nome que ele deu. Então, isso aqui tudo passa a ser colunas calculadas. Então, aqui, ó, o primeiro é o nome da tabela. Quando ele coloca um colchete, significa que ele vai utilizar um campo, né, um conjunto de campos. E aí o arroba indica que depois do arroba vai o nome do campo, que passa a ser não um endereço de linhas e colunas, né, de letras e números, e sim simplesmente o nome da coluna, que é o que está aqui em cima na primeira linha, né? Então, não interessa, nesse caso aqui, qual a linha, se é a primeira, a segunda. Ele só está dizendo para o Excel, ó, me pega o conteúdo da própria linha do campo outubro até o dezembro, né, e faz a soma, que é o que ele está fazendo aqui. Então a nomenclatura é um pouquinho diferente, a gente leva um tempinho para se acostumar, mas quando a gente estiver trabalhando com várias planilhas e transpondo os valores dessa planilha, os cálculos, para outras planilhas, e a gente não sabe exatamente o endereço, mas se a gente souber o nome, a gente vai poder usar essa nomenclatura em qualquer lugar da pasta de trabalho, em outras planilhas, mesmo sem saber que que ela começa na coluna, na linha 33, está na linha 34, ele passa a ser um nome de variável, e aí se a gente indica esse nome de uma forma adequada, vai ser mais fácil fazer a relação. Ok? Então a gente continua aí no próximo vídeo.